Primeiro livro de Samuel. Capítulo 16. Versículo 7, parte B. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7, parte B. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A palavra de Deus vai nos mostrar onde Deus envia Samuel para ungir aquele que seria futuramente o novo rei de Israel. A palavra vai nos dizer no capítulo 16 que Samuel chega até a casa de Jessé para ungir aquele que seria o rei de Israel, queria ocupar o lugar de Saul. E a palavra vai nos mostrar, vai ser clara, que Samuel, chegando na casa de Jessé, estando lá os filhos de Jessé, ele olha para um dos filhos. Um dos filhos de Jessé, que seria o primogênito. A palavra vai dizer que era alto, um homem que tinha estatura, um homem que já servia ao exército de Israel, um homem que tinha beleza. E Samuel, chegando, enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel, ele vê Eliabe, e a palavra vai ser clara quando diz que Samuel, quando viu Eliabe, já pensou. E ele teve um pensamento, e o pensamento dele não foi: será que é esse? Samuel tinha todos os filhos. Samuel olhou para Eliabe e não pensou: eu acho que é esse. Samuel não olhou para Eliabe e pensou: talvez seja esse. A palavra vai dizer que Samuel olhou para Eliabe e pensou, afirmando: com certeza é esse que eu vou ungir. Glória a Deus. Samuel pensou: com certeza será esse que vai ser o rei de Israel. Por quê? Porque Samuel viu um homem alto. O homem já servia ao exército de Israel. O homem entendia das estratégias. Um homem que tinha estatura, que tinha posição, o primogênito. Samuel disse: com certeza é esse. Essa aqui tá fácil, Deus. Já vou tirar o óleo, já vou começar a ungir. Essa aqui foi certeira. Mas quando ele pensa, a palavra de Deus vem dos céus e diz: ei, você está olhando para a aparência, Samuel, mas o Deus de Israel, eu olho para o coração, eu olho para o interior, eu olho mais profundo.
Porque Deus não se move por vista, Deus se move por visão. Glória a Deus. Aparentemente parece ser bonito. Aparentemente parece que vai dar certo. Aparentemente parece que é aquilo ali que Deus escolheu, que Deus preparou. Mas Deus diz hoje: não olhe para a aparência. As aparências enganam. Glória a Deus. Nós devemos ter a capacidade de ter visão, de olhar além, de ir mais profundo. Aleluia. Glória a Deus. Porque é assim que Deus faz. O Evangelho é loucura. O Evangelho, ele fere a nossa lógica. E muitas vezes nós estamos em circunstâncias onde nós conseguimos apenas enxergar a superfície das coisas. Nós conseguimos enxergar aquilo que só está por alto, mas não temos visão do propósito, não temos visão do real motivo daquilo. As circunstâncias parecem estar contrárias em alguns momentos em nossas vidas, e nós só conseguimos ver os problemas, nós só conseguimos ver os desertos, mas não temos a visão de que aquilo é algo determinado por Deus, de que Deus tem um propósito naquilo que Ele colocou na tua vida. Não tem esse pensamento de Samuel, de olhar para as coisas e ver apenas as aparências, aquilo que aparentemente está mostrando. Mas que nós devemos ter hoje a capacidade de ter visão, ter capacidade de olhar além. Eu tenho aqui alguns exemplos da Bíblia para lhe mostrar, onde alguns homens da Bíblia olharam apenas para a aparência, para aquilo que era visível aos olhos carnais, enquanto Deus lhes falava por visão. Deus nos chamou com uma visão. Deus nos faz o convite e nos dá um propósito. Mas o propósito é lá na frente, é visão. Deus chama Moisés. Deus escolhe Moisés. Moisés fala daquilo que ele aparentemente vê. E diz: mas por que eu, Senhor? Eu não sei nem falar. Glória a Deus. Moisés diz: eu, Senhor, eu tenho a língua presa. Como é que eu vou falar? Mas Deus diz: eu escolhi. Enquanto Moisés, aparentemente, se via um gago, se via alguém que não sabia falar, Deus tem a visão de um libertador. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto Moisés se via inútil, Deus o via como líder. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha com visão. Deus vê além. Tanto que chega em determinado momento, na saída do Egito, a palavra vai dizer que em determinado momento, imagina essa cena: Moisés e o povo de Deus, não eram poucas pessoas, se depara com um mar vermelho na sua frente. E aparentemente tudo que eles viam era um mar vermelho. Nós paramos e tudo que nós conseguimos enxergar
é um mar fechado. Às vezes nós paramos e tudo o que nós conseguimos enxergar é apenas uma barreira, algo que vai nos fazer parar. Agora imagine Moisés. Ele olha para trás e está vindo o Faraó com os seus cavalos, com o seu exército, marchando com toda a força, com toda a raiva, com toda a fúria. Moisés olha para os lados e vê o povo murmurando. Ele olha para trás e vê Faraó com o seu exército. Ele olha para os lados e vê o povo murmurando. E o povo dizia: tu nos tirou do Egito para morrer aqui. Moisés, você teve essa capacidade. Pelo menos lá tinha túmulos. Pelo menos lá a gente tinha onde enterrar os nossos filhos. Tu nos trouxe para morrer aqui na beira da praia. Agora imagine Moisés. Olhou para trás, Faraó. Olhou para os lados do povo. Ele olha para frente, o mar. O mar fechado. Imagine a situação de Moisés. Ele olha para todos os cantos e não vê uma saída. E ele faz algo que é quase natural. Só resta o quê? Olhar para cima. Quando Moisés olha para cima, você sabe qual é a resposta de Deus? É algo que você lendo parece até engraçado. Como eu disse, o Evangelho, ele fere a nossa lógica. Moisés não vê saída. E sabe qual é a palavra de Deus? Porque tu clamas a mim, Moisés. Moisés, aparentemente, pela aparência, acabou. Pela aparência, é o fim. Pela aparência, hoje é o dia de vocês. Não tem saída, Moisés. Na frente é o mar e atrás é Faraó. Pela aparência, é o fim da linha. Mas Deus se move por visão. Por que clamas a mim, Moisés? Diz o povo que marche. Moisés, bate o cajado. Diz o povo que marche. Marche. Em nossas vidas nós podemos estar em algumas situações que o mar está furioso, que as coisas estão nos oprimindo. Às vezes é no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa casa. Mas Deus diz: por que está clamando a mim? Marche. Ei, caminhe. Deus está dizendo o quê? Não para. Moisés, não para. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te designei. Você é o elemento surpresa da sua geração. Você. Marche. E você sabe o fim da história. O povo, pela visão de Deus, o mar se abre e passa aos pés enxutos. Quando nós começamos a entender a visão de Deus, nós começamos a caminhar pela visão de Deus, os milagres aparecem. E é normal em nossas vidas. E eu poderia citar grandes outros exemplos, poderia falar de centenas, dezenas de
de personagens, de homens de Deus, mas eu só quero trazer alguns, como por exemplo Ruth. Ruth, que aparentemente é apenas uma viúva que naquela época não tinha valor. O irmão de seu irmão também tinha morrido, não tinha mais com quem casar. Ou seja, para Ruth também, aparentemente, era o fim da linha. Para Ruth, a história dela acabaria ali. E Orfa se moveu por aquilo que ela enxergava e vai embora. Segue sua vida. E depois de aí, não é nem mais citada na Bíblia. Mas Ruth se move por visão. E diz: quer saber, Noemi? O teu Deus será o meu Deus. Aonde tu for, eu irei. E por Ruth fazer diferente. Pela sociedade, ela não era mais ninguém, não tinha mais valor nenhum. Aparentemente. Mas por visão, Ruth se move, não para. Ruth conhece um homem chamado de Boaz, casa com esse homem, tem um filho. Filho de Ruth tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. E Ruth foi nada mais, nada menos que bisavó de Davi. Ruth, nada mais, nada menos, tem um livro na Bíblia com o nome dela. Ruth tem a história dela escrita no maior livro que existe. Porque ela se moveu por visão de Deus. Não pelo aquilo que aparentemente parecia ser. Mas ela entendeu o propósito. Jeremias, aparentemente, pela aparência, ele olha para Deus e diz: eu sou apenas um menino. Senhor, eu não sei falar. Eu sou apenas uma criança. E Deus diz: eu te escolhi. E eu te designei profeta às nações. Jeremias aparentemente era apenas uma criança, mas para Deus era um profeta. Você entende que quando você se move por visão, é diferente? A Bíblia vai falar de Josué, que Deus precisa consolá-lo. Deus precisa dar uma palavra de força e diz: eu estou contigo, Josué. Não desanima. Segue em frente. Josué, aparentemente, pela aparência, pensava que estava só. Pensava que não tinha mais jeito. Mas pela visão de Deus, Deus dizia: eu estou contigo. Mas pela visão de Deus, Ele diz: você agora é o líder. Porque Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Deus vai além. Deus é mais profundo. Davi, que aparentemente era o menor da sua casa. Davi, que aparentemente, para Saul, era apenas um fugitivo. Mas para Deus, era o rei de Israel. Porque Deus se move por visão. Deus não olha como o homem vê. Deus não olha para as circunstâncias. O mar pode vir sobre sua vida, os ventos podem estar te açoitando. E quando você pensar: será que agora chegou a minha hora? Será que agora eu vou afundar?
A tempestade não é para te matar. É para te fazer caminhar sobre as águas. Deus não te chamou para morrer afogado. Deus te chamou para caminhar sobre as circunstâncias, caminhar sobre os problemas, caminhar sobre tudo que parece aparentemente aos teus olhos vai te derrubar. Deus te chamou para caminhar sobre as águas. Ei, descansa em mim. Caminha. Para fechar, acredito que o maior exemplo de todos, um homem que esse aparentemente não era nada e nem ninguém. Um homem que não tinha nem lugar para nascer. Ele nasce numa manjedoura. Ele é criado em um lugar, cresce em um lugar chamado Nazaré. E mais tarde, quando alguém fala desse lugar, quando alguém fala que Jesus de Nazaré, alguém vai falar, Natanael vai dizer, Nazaré? Por acaso poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré tem alguma coisa de bom? Tem alguém que preste Nazaré? Eu não acredito. Aparentemente, não era ninguém. De um lugar onde não era valorizado, onde ninguém dava valor, mas que entendia a visão, porque ele sabia que a respeito dele estava escrito que era o Verbo encarnado. Ele sabia que estava escrito que ele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para muitos, aparentemente, o que eles conseguiam enxergar era alguém preso em uma cruz. Mas para ele, que tem visão, era o Salvador da humanidade. Para ele que tem visão, era o Rei dos Reis. E aparentemente, era alguém morto. Mas por visão, já tinha ressuscitado. Ei, Deus não te chamou para se mover pelas aparências. Deus te chamou para se mover por visão. Deus te chamou para ser um elemento surpresa na tua geração, assim como todos já foram. Quando Jesus entendeu isso e nos dá o exemplo, aquele que para alguns não era nada, foi aquele que marcou a história. E a história hoje é dividida antes e depois de Cristo. E hoje a humanidade está aqui por causa dele. Porque ele entendeu que nós devemos entender qual é o propósito de Deus. Que nós devemos entender e começar a se mover por visão de Deus. Que nós devemos começar a entender que o vale, que o deserto, que a tempestade não é para nos matar, mas é para nos fazer crescer. É para nos fazer evoluir, chegar a um outro nível. Porque Deus te chamou para ser líder de uma geração. Deus te chamou para ser o libertador. E entenda quando eu estou falando. É nos mínimos detalhes. É no seu trabalho, na sua faculdade,
na sua escola, é na sua casa, é na sua igreja, é no seu bairro, na sua rua. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para ser o elemento surpresa da sua geração. Feche os seus olhos. Fale um pouco com Deus agora. Deus começa a falar aos nossos corações. Começa a ouvir a minha voz. Entende o que eu disse a teu respeito. Começa a se mover pela visão que eu te dei. Aparentemente o mar está fechado, mas eu decreto hoje, eu declaro, marche, saia do lugar, não fique parado, não é o fim da linha, não acabou. Eu vou te levantar, e você vai atravessar, você vai conseguir chegar, você vai alcançar, porque eu te chamei, e eu te designei, diz o Senhor. Oh Senhor, aleluia. Desde já, Pai, nós te agradecemos. E nós declaramos, Pai, que em Ti nós iremos. Nós declaramos, Pai, que em Ti nós venceremos. Nós declaramos, Pai, que em Ti nós nos levantaremos. E nós seremos o elemento surpresa de nossa geração. Nós cremos, Pai, que nós vamos marcar a nossa história. Nós cremos, Pai, que nós vamos revolucionar o lugar onde nós estamos. Porque não é o ambiente, somos nós. Não é o lugar, não é a tempestade, somos nós. Oh, aleluia. Deus te chamou. E Deus te diz hoje: se levanta. Entende. Começa a ter visão. E seja o elemento surpresa da sua geração.